que você entende a respeito do caso Mensalão? Nossos repórteres saíram até as ruas e trouxeram as respostas de como as pessoas entendem o caso e como elas se relacionam com a política brasileira. É com vocês. Mensalão era uma propina paga para os deputados. Pelo que eu entendo, eu percebi, é um desvio de dinheiro, né? Que os políticos desviam o dinheiro do povo a outros fins. Eu lembro que isso causou bastante intriga, assim, a questão dos políticos, aspectos assim, de furto e tal, de corrupção, de desvio de dinheiro e tal. Se for procurar os que foram acusados, se foram condenados, ainda parece que não aconteceu nada com eles, né? Quem está no poder já é corrompido, e quem entra se corrompe. Não consigo lembrar os nomes dos políticos ao certo que estavam envolvidos, aquelas pessoas que descobriram. Qualquer assunto bombástico político no Brasil sempre cai no esquecimento e hoje o brasileiro passou um período e agora vem outros assuntos, né? É meu pai, ele adora política, ele escuta todos os dias CBN, nossa, tá sempre por dentro, ainda me critica por eu não saber, por eu não procurar, por eu não entender. Na época eu trabalhava nos periódicos, então eu lia alguma coisa sobre isso. Eu só não procuro mais porque eu não entendo, porque realmente eu acho importante. As reportagens eu não acompanhei nenhuma. Tenho muito tempo para me aprofundar nesse assunto e também porque não é o meu forte. Precisa de aposentadoria, eles negam a aposentadoria, já desde os 55 anos estou lutando por ela, já faz 5 anos, não consigo nada. Eu não aguento tanta sujeira. Então eu me desanimo de ver as coisas que deveriam andar certo e não há. O que eu sei de política mesmo foi na escola que eu aprendi política passada, né, do Brasil e tal, porque a gente tem que aprender na escola de história, mas hoje em dia pouco eu sei, assim, mais aquilo que a gente vê no jornal, porque tá assistindo lá. A minha parte, assim, não vai fazer toda a diferença. Tem que ter um pouco de cada um, né? Então, pra mim, assim, eu sei que é importante, só que nessa parte eu não me interessa, eu não procuro ir atrás. Acompanhar mais, ouvir mais, prestar atenção, né, e procurar ver qual o melhor para conduzir o país. Então. Eu sei que é importante, entendeu? Mas não me interessa muito. Sou meio acomodado quanto a isso. O mensalão, ou seja, o esquema de compra de votos de parlamentares, foi denunciado pelo deputado Roberto Jefferson. A suposta mesada era paga a deputados para votarem a favor de projetos de interesse do Poder Executivo. Além disso, a crise do mensalão teria envolvido outros escândalos, como a CPI dos Correios, dos bingos, inclusive o caso Celso Daniel. O autor Pedro Demo, em seu livro Pobreza Política, quando se refere aos poderes públicos, afirma ser ironia dizer que o Congresso é a casa do povo, pois este é somente convidado a eleger os políticos e pagar suas contas. Isso é só um dos fatores que geram pobreza política. Mas será que todos a odeiam? Que outros fatores fazem com que as pessoas não se interessem por política? É o que explica o professor Thales Tomás. O fato é que a maioria das pessoas elas se interessam superficialmente por política. Às vezes até acham que entendem, quando entendem que um candidato é de um determinado partido, outro candidato é de outro partido, e que aí eles vão disputar as eleições. E aí eu acho que o que tem a ver é uma tendência de individualização que a nossa sociedade vive. Uma tendência de partir de estruturas coletivas para estruturas individuais, ou modos coletivos e modos individuais de relacionamento com o mundo, com as pessoas. Quando é o indivíduo, então, que se relaciona com um determinado tema, então ele fala assim, ó, esse tema é interessante para mim? Se é, eu me interesso. Se é interessante para 99 pessoas ao meu redor, mas não é interessante para mim, então eu abandono. Segundo Tomás, durante a transição do pensamento coletivo para o individual, a sociedade sofreu várias consequências e decepções com grandes projetos que visavam melhorar a situação do povo, baseados em ideais como emancipação,
autonomia e igualdade, as lutas geraram guerras, aumento da desigualdade, problemas ambientais e todos eles refletem na política atual. O homem já não confia integralmente em seus líderes, mas além disso, a forma com que os políticos se colocam na mídia, não mais por meio de seus projetos, e sim pela construção de uma imagem, é determinante para que a política se torne desagradável. Às vezes até no meio de comunicação ele apresenta a bandeira de uma determinada forma, mas na prática acontece outra. Então essa própria decepção do homem com seus próprios projetos, com as suas próprias iniciativas, seus próprios planos, ela está na raiz dessa transição aí da política para uma forma muito mais artificial, que é essa forma dos meios de comunicação, da mídia. E aí é um processo que uma coisa reforça a outra, né?